versículo de número 2 e 3. Não fica depois de Miqueias, antes de Abacuque. Glória a Deus. Aleluia! Os irmãos acharam? Amém. Vamos estar lendo a palavra do Senhor que diz assim: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Aleluia! Glória a Deus! Para os seus inimigos. O Senhor é tardio em graça. Aleluia! Glória a Deus! E jamais inocenta ao culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Agora vamos no versículo 7, que diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém? Amém, Jesus! Rabassuri andecou, a glória anderecaia. Essa passagem é uma palavra muito conhecida. Verdade. Talvez não o livro todo, né? É um livro muito curto, muito pequeno, mas nós já ouvimos, né, em algum momento falar que o Senhor é zeloso, que é vingador, que o Senhor é tardio em ensinar. Mas a história, ela é muito triste e ao mesmo tempo muito bonita. E é muito atual. Você vai ver. E é muito atual. Deus ele vai levantar um profeta chamado Naum. A Bíblia ela não vai nos contar a história de Naum. Mas interessante é que já no primeiro versículo, o Senhor ele fala a sentença contra Nínive, o livro da visão de Naum. Depois não se fala mais de Naum na Bíblia em momento algum. E desde já o Senhor ele já ministra meu coração dizendo que não precisa saber muito sobre mim ou sobre você, desde que estejamos dentro da vontade do Senhor. Não se fala de Naum mais aqui, mas Naum se colocou dentro do propósito daquilo a qual o Senhor queria dizer aos ninivitas e ao povo de Israel. E aqui, Naum ele já começa dizendo que o Senhor é um Deus zeloso. Em que momento essa história ela vai se passar? Aqui, até quando eu comecei a ler esse livro, eu confesso para a igreja que lia muitos versículos parciais. E o meu pastor, num certo dia, no culto de doutrina, ele falou assim que nós deveríamos dar mais atenção ali nos pequenos, porque era interessante. E antes da minha prima fazer o convite, eu estava lendo a minha devocional dentro deste livro. E quando foi feito o convite, eu falei, Senhor, qual palavra eu devo levar ao seu povo? Senhor, você vai continuar falando aquilo que você já está estudando. E eu tentei, por um momento, ler alguma coisa parecida em outro lugar, e o Senhor me trouxe de volta e confirmou alguns versículos através da vida da nossa irmã e através da vida do meu esposo nas oportunidades. Glória a Deus! Aleluia! 100 anos após os ninivitas terem se arrependido. Nós bem conhecemos a história quando Jonas, ele muito rebelde, ele reluta contra o Senhor para levar a mensagem de salvação aos ninivitas. Mas sabemos que lá para frente os ninivitas eles se arrependem sim. Mas Naum ele vai trazer um ponto da história que eu não sabia. E não sei se todos sabem. Que depois de 100 anos, o povo se arrependeu de se arrepender. Eu lembro que eu falei isso para minha filha falou assim, mas como assim se arrependeu de se arrepender? Foi se passando os anos, o povo ao qual havia ouvido uma mensagem de salvação missionária. Foi passando-se gerações, talvez acredito que desacreditando, eles foram voltando a fazer as suas práticas mais. Glória a Deus! Aleluia! Oh, Aranaçu e Andrecou. Deixaram de fazer aquilo que foi apregoado, deixaram de acreditar na salvação e voltaram a ser um povo mau. E o povo de Nínive era conhecido como um povo cruel. Não era apenas um povo mau, eles eram cruéis. A maldade deles subiu às narinas
toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação. Naum ele está apresentando um Deus para Nínive que Nínive recusou. Olha, Nínive, antes foi apresentado para você um Deus de salvação, mas agora você recusou este Deus, então eu te apresento um Deus que é zeloso. Aleluia. Só que no hebraico, zeloso aqui, ele quer dizer ciúmes, mas não é esse ciúmes que eu e você temos. O ciúme de Deus é um ciúmes protetor, é um ciúme que quer guardar, é um ciúme que zela pelos cuidados e pelo interesse da nação. Aleluia! Glória a Deus! Você recusou um Deus que era zeloso. E esse Deus, esse Senhor, ele é vingador e cheio de ira. Mas até então, Nínive só tinha escutado sobre um Deus de salvação. Um Deus que tinha sim a sua ira, mas que estava disposto a perdoar e a salvar. Mas agora não vai dizer: o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Porque agora a Síria, que Nínive era a capital da Síria, agora se levanta contra o povo de Israel. Porque muito mais do que se arrepender e voltar a fazer as práticas más, eles estavam afligindo o povo do Senhor. Agora, eles afligindo o povo do Senhor, mas no versículo 2 vai dizer assim, que o Senhor ele é tardio em irar-se. Aleluia! Glória a Deus! Naum se dirigindo aos ninivitas, e agora no versículo 3, Naum se dirigindo ao povo de Israel, dizendo assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Porque Israel, nós bem conhecemos que é um povo escolhido, mas um povo que também foi rebelde. E muitas vezes, por nós sermos escolhidos, temos aquela visão sempre: o Senhor ele entende, o Senhor ele me perdoa. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Ezequiel, e o Senhor ele compara a nação de Israel de uma forma muito forte. Ele vai dizer assim: Israel, quando você estava jogado às traças, você estava sangrando, eu fui lá e te limpei, Israel. Quando você não valia nada, quando ninguém dava nada por você, eu fui lá e te tirei do lamaçal do pecado, eu te vesti, eu te adornei. Mas agora, Israel, você tem se vendido. E o seu valor, Israel, é pior do que uma prostituta. Porque uma prostituta, Israel, ela se vende pela paga de um dinheiro, mas você tem se vendido de graça. Olha que forte, igreja. Olha de que forma o Senhor, ele interpretava a idolatria. Como o Senhor achava desrespeitoso nós olharmos ou virarmos as costas para ele. Deus ele vai dizer que Israel estava se vendendo a troco de nada. Isso é os dias atuais, igreja. Quantos têm se vendido por nada? Verdade. Tem trocado o Senhor por nada. O Senhor foi lá, tirou do lamaçal do pecado, limpou, adornou, enfeitou, e quando estava belo e bonito, chamou a atenção do mundo. E aí o que acontece? Muitas vezes nos corrompemos. E foi isso que aconteceu com Israel. Israel começou a idolatrar outros deuses. E o Senhor é tão forte a idolatria para o Senhor que ele compara com prostituição. Se você quiser ler, depois fica em Ezequiel, se não estiver enganada, 17, que fala sobre a prostituição de Israel. Ali é onde começa tudo, é onde o Senhor ele começa a falar várias coisas sobre Israel, que Israel ia ficar no cativeiro. Porque eles tinham o templo, eles tinham os utensílios da casa, eles tinham tudo. E muitas vezes eu achar que eu estou na igreja não me faz ser salvo. Eu achar que eu canto no grupo das irmãs não me faz achar que eu sou salva. Eu ser obreira da casa do Senhor não pode me fazer achar que eu sou salva. Aleluia! Glória a Deus! No livro de Jeremias ele vai dizer assim: maldito é o homem que confia no outro. Verdade. Que tem a força do seu braço como o seu próprio Deus. Não é eu confiar no meu irmão, é eu confiar na minha humanidade. Eu achar que eu podia.
Era assim que Israel se sentia naquele momento. Só que, Naum ele vai dizer, o Senhor é tardio em graça, mas grande em poder. Essa palavra era de juízo para os ninivitas, mas era consolo para Israel. Porque o nome de Naum em hebraico, traduzido para nós, quer dizer consolo. Então, mesmo